E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Twister. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 10 meses de inatividade no canal. Se bem que o último vídeo ele foi mais uma repostagem do que realmente um vídeo propriamente dito. Uma brincadeirinha que eu fiz na época de escola com alguns colegas. Mas o assunto aqui hoje é sobre The King of Fighters 15. Como as pessoas que já conhecem esse canal, eu acredito que se você está inscrito até agora, né, você deve saber que eu fazia vídeos sobre o desenvolvimento de The King of Fighters Moto, desenvolvimento de The King of Fighters 14. Então eu me senti no direito de comentar um pouquinho sobre The King of Fighters 15 aí. Não vou fazer muitos vídeos, não vou fazer react, já tem gente fazendo isso. Eu só vou dar minha opinião sobre o jogo com base em algumas coisas que eu venho analisando com o tempo. E também vou falar um pouquinho sobre algumas opiniões que eu tenho a respeito das decisões que a SNK vem tomando até o momento. Prazer, se você não me conhece, sou Twister, já falei meu nome no canal, mas você dá uma conferida nos vídeos antigos aí, alguns têm uma qualidade bastante duvidosa, mas eu me esforçava para quem ainda tinha até que interesse, eu diria, em fazer vídeos para o YouTube. De qualquer forma, primeiramente eu gostaria de comentar um pouquinho sobre as decisões da SNK e o como isso afeta o The King of Fighters 15. Antes de eu continuar, só vou dizer o seguinte, ouve isso aqui numa boa, vai ser formato podcast, então deixa pra ouvir quando você for lavar uma louça, for varrer a casa, se você estiver voltando do trabalho, sei lá. Cada um tem sua vida. Deixa pra ouvir isso no formato de podcast mesmo. As decisões que a SNK tomaram e como isso afetou o desenvolvimento de The King of Fighters. No início do canal eu comecei a comentar um pouquinho sobre os trailers que vinham saindo. Eu comecei no 7º trailer da época ali, já tava lançando Tenfurru e essas paradas aí. Depois foram adicionando Maturi, a Sylvie, naquela época do The King of Fighters 14. E quem conhece, quem passou por essa época, viu que isso manchou muito a imagem da SNK. A credibilidade que os fãs da empresa tinham foi meio que por água abaixo, entende? Então ela foi conseguindo se recuperar, por assim dizer. Cada trailer que ela lançava de The King of Fighters 14, ela demonstrava uma melhora. Quem acompanhou sentiu firmeza na empresa. Ó, ela tá ouvindo a crítica dos fãs, ela vai coisar, ela vai melhorar o jogo. Só que o público geral, de uma forma generalizada, se dizer, ele não tem interesse em acompanhar desenvolvimento de empresa. O público geral ele tem seus próprios problemas, suas próprias preocupações, e não, sejamos francos aqui, ninguém vai ficar acompanhando se a empresa vai fazer X, Y ou Z. Então muita gente empacou no primeiro trailer de The King of Fighters 14, sim, aquele primeiro trailer horroroso, onde a gente via muito daquele nada ali. Em comparativa, agora sai o The King of Fighters 15, né? Que já está em desenvolvimento aí. A gente está vendo a melhora a cada trailer, na verdade, né? A gente consegue ver uma melhora singela, mas o jogo ele tá muito superior a The King of Fighters 14, isso é inegável. Só que o ponto aqui é que o jogo ele vai ser bom. Eu, pelo menos, não tenho dúvida nenhuma disso. Entretanto, e a maioria das pessoas, e quando eu digo a maioria das pessoas, eu digo o público em geral, que não seriam os cofeiros, por assim dizer, eles não sentiram firmeza. Então, quando teve aquele primeiro anúncio lá atrás, deixa eu só dar uma pesquisada aqui, acho que eu não vou encontrar o teaser. O teaser ele teve pelo menos umas 600 mil visualizações, eu não vou encontrar aqui.
O trailer, o trailer do pré-release do teaser, ele veio com poucas visualizações, cerca de 100 mil visualizações, enquanto o trailer oficial de anúncio do jogo, ele atualmente se encontra com 500 mil de visualização, 500 mil visualizações. Isso é ruim, e eu vou te dizer por quê. The King of Fighters 14, aquele primeiro trailer horroroso, ele bateu cerca de mais de 800 mil visualizações. As pessoas, elas ficaram curiosas de saber como a empresa iria fazer a transição da pixel art para o 3D. Antes de eu continuar, algumas pessoas podem comentar: ah, Twister, mas isso não seria necessariamente fator determinante. Visualizações no YouTube não deveria ser fator determinante para dizer quanto um jogo ele vai vender ou não. Entretanto, é importante a gente ressaltar que para a SNK, o YouTube ele tem funcionado como a sua principal fonte de divulgação do seu produto. Então, esse tipo de número, essa numeração, ela nos mostra como está a recepção do público para aquele jogo. O teaser trailer, ele possui sim alguns pequenos desacertos, alguns pequenos defeitos. A iluminação, por exemplo, você consegue comparar a iluminação do Kyo nesse trailer com a do trailer do Kyo, você vê que houve uma melhora muito boa na iluminação no trailer do Kyo. Então a empresa está sim preocupada com a iluminação, com o polimento dos personagens. Entretanto, por conta daquela imagem negativa, entre aspas, né, que a empresa acabou criando há 4, 5 anos atrás, eu não vou lembrar, acho que foi em 2015 ou 2016. Isso aconteceu de que as pessoas perderam a confiança na empresa. Foi total? Foi algo... oh meu Deus, ninguém liga para a SNK? Não. Então eles começaram com o trailer do Shunei, que do meu ponto de vista foi a pior decisão que eles poderiam tomar. Depois eles foram pro do Matrix, mostrando um cenário novo, que já deu uma melhorada. Tanto que do trailer dos personagens, o trailer do Shunei foi o que teve menos visualização. Isso é fato determinante? Como eu disse, não é, mas ele indica muito de como está a recepção do público. E depois o Benimaru para fechar ali a casinha com o time dos heróis. No trailer do Benimaru, obviamente, teve um aumento nas visualizações em comparação com o do Shunei, uma diminuição com comparação do Meitenko, mas é que tá, todos eles se mantinham ali em 300 mil visualizações mais ou menos, ou seja, o público ele não estava muito interessado no The King of Fighters 15. Até que então, a SNK decide lançar Iori Yagami. E todo mundo gosta de... Eu conheço gente que não gosta do Iori, mas a galera ama o Iori. E esse trailer está até o momento com 600.009 visualizações. Então ele conseguiu, até o momento, e na época que ele saiu, superar o trailer de anúncio do jogo. Então a SNK ela percebeu o feeling aí, ó, vamos investir nessa parte do Share All Expectations aí. Depois saiu o Joy, que surpreendeu muita gente, de uma maneira não muito positiva, mas acabou surpreendendo, porque todo mundo esperava, sei lá, o próximo integrante, a Maturi, ou o próprio Kyo, por exemplo. Muita gente já especulava o Secret Treasures, eu sempre me embolo pra falar essa palavra aí. O trailer do Kyo, que tá até o momento com 500 mil visualizações. E depois o brilhante, eu acredito que o brilhante anúncio da Chizuru Kagura, que foi naquele evento da mesa redonda, se eu não me engano, que foi para poder fechar a base e trazer uma esperança de que o jogo ele realmente iria quebrar nossas expectativas de uma forma positiva. Até o momento, tivemos também o trailer do Angie e da Yuri. Ele vem seguindo aquela base padrão que vinha com os trailers anteriores do... Como é que é o nome?
do Shun'ei e do Meitenkun. Não porque sejam personagens ruins, todo mundo... Assim, a galera respeita o Andy, a galera gosta da Yuri. A galera no Brasil não gosta muito do Andy, eu conheço as pessoas que gostam do Andy, mas a maioria não liga muito pra ele, só porque ele pega a Mai, tá ligado? Mas ficaram muito bons de uma forma geral, só que assim, essa queda na repercussão desses personagens já é o que faz sentido, porque são personagens não muito populares, são personagens queridos dentro da franquia, mas não são personagens tão... não tem tanto peso quanto um Kyo, quanto uma Chizuru, quanto o próprio Yagami. Nisso, a gente já consegue esperar mais ou menos uma queda a partir daí. Entretanto, agora dia 15, com o anúncio do Terry, eu acredito que vai dar dor de cabeça pro Yuri, por assim dizer. Em quesito, já falei da popularidade, já falei dessa questão comercial, por assim dizer. Se me perguntarem, Twister, você acha que The King of Fighters 15 vende mais que The King of Fighters 14? Provavelmente sim. Como eu disse, o The King of Fighters 14 ele tem uma mancha, ele vai ser sempre lembrado como o pior KOF sem ser o pior KOF, entende? Então eu já joguei The King of Fighters 14, eu posso dizer pra vocês que ele não é tão ruim quanto ele aparenta ser. Ele até que é divertidinho de jogar, dá pra tirar uns contra legal, mas ele não carrega a empresa pra frente, ele não vai vender, ele não vai honrar o nome The King of Fighters, por assim dizer, ele não vai levar a SNK pra frente. Então esse jogo, esse The King of Fighters 14 sempre vai ser lembrado como um jogo que prejudicou a SNK, a nova SNK de uma forma geral. The King of Fighters 15 ele tem potencial de recuperar a credibilidade dos cofeiros, entende? Se ele entregar aquilo que ele vem se comprometendo a ter, se ele parar de expandir tela, eu vou falar um pouco sobre esse negócio de expandir tela daqui a pouco, e se ele se comportar como o The King of Fighters, ele não precisa ser um 2002, ele não precisa ser um 97, um 98, ele só precisa ser um The King of Fighters decente. Alço como The King of Fighters 11, The King of Fighters 13, por exemplo. Se ele se comportar como o The King of Fighters da hora, que as pessoas sintam vontade de jogar e respeitem aquele jogo, eu acredito que o The King of Fighters 16 ele tem potencial de competir de cara a cara com o Street Fighter ou com Mortal Kombat no ramo competitivo, e ele vai sempre ter um lugar no coração dos mexicanos, brasileiros e asiáticos de uma forma geral. Europeus também curtem muito The King of Fighters, e eu fiquei descobrindo que até agora, recentemente, os árabes também curtem um pouco. De qualquer forma, a parte comercial do jogo já está clara para mim. Quesito gráfico. The King of Fighters, algumas pessoas vão me criticar pelo que eu vou dizer agora, mas eu acredito pelo que eu percebi, pelos detalhes que eu percebi, The King of Fighters está mais bonito até mesmo do que Street Fighter V. Obviamente, ele não tá realista como os jogos da NetherRealm, mas a proposta do jogo não é nem essa, então dá de se entender algo desse tipo. Ele é um jogo, você vê que tem um carinho ali dentro. Entretanto, algo que me decepcionou bastante e com certeza decepcionou a maioria das pessoas que estão acompanhando o desenvolvimento do jogo é repetição de clímax. Antes de eu falar um pouco sobre isso, eu gostaria de comentar um pouco sobre as animações e a movimentação dos personagens. Não me incomoda que as animações sejam recicladas de The King of Fighters 14. Até porque as animações de The King of Fighters 14 não são ruins, como as pessoas costumam dizer por aí. Elas possuem aspectos técnicos muito mecanizados, o que, do ponto de vista de alguém que entende de animação, acaba soando muito nos olhos. Entretanto, ela funciona muito bem para jogo de luta. A gente tem que lembrar que jogo de luta, um jogo de luta como The King of Fighters, ele precisa ser um jogo dinâmico. Então, se você ficar investindo em muitos quadros de animação, ou então em algo muito detalhado, por assim dizer, você pode tornar o jogo lento. Não para quem está jogando, mas para quem está assistindo. Então eu lembro que as pessoas comentavam muito no The King of Fighters 14. Nossa, o jogo tá lento, o jogo tá lento. O jogo não estava lento, o jogo estava
exatamente o mesmo. Só que por conta do 3D, isso acabava suando mais nos olhos, a fluidez. E isso não vai se repetir em Tekken of Fighters 15. Eu acredito que as pessoas que tinham aquelas birrinhas que tinham com o Tekken of Fighters 14 vão começar a relevar isso, entre aspas. Mas, por assim dizer, elas seguem, eu diria que elas são funcionais para um jogo de luta. São excepcionais? De forma alguma, mas não me incomodam. Entretanto, os clímax, cara, eu acredito que foi uma bola fora tremenda, cara. Óbvio, os personagens principais, eu acredito que o que obviamente a gente já viu, Kyo, Yuri, a Chizuru, entre aspas, porque é uma personagem nova. Mas o Maiden, porque é um personagem principal, o próprio Shunei, acredito que agora dia 15 o Terry também vai ter um clímax novo. Mas os outros personagens, cara, eu sei que a galera não dá tanta bola pra um Yuri, pra um Andy, pra um Joey Higashi, mas, poxa, esses personagens têm uma personalidade, cara. Daria pra fazer uma coisinha diferente, uma coisinha bonitinha, uma coisinha da hora. Eles investiram em animação, cara, isso é algo que não é nem pra game, cara. Street Fighter, ele não tem animação fora da batalha do modo história, por assim dizer. A do modo história eu acho horrível. Do modo história não a CGI, a do modo história modo arcade, entre aspas. Que só tem 2, 3 lutas e a NPC, a CPU nem se mexe. Então, de uma forma geral, eu acho que dava para ter investido um pouquinho mais nos clímax. Vai me impedir de jogar o jogo? Infelizmente não, porque eu gosto da franquia. Mas eu acredito que de um ponto de vista comercial fica feio e eu acredito que eles vão perder vendas por causa disso. Entretanto, o jogo ele tem trazido muitos outros pontos positivos que vêm compensando isso. Por exemplo, a própria modelagem dos personagens. Quem, assim como eu, curte muito a parte artística dos jogos, vai perceber que Shinkiro, ele fez a cara de The King of Fighters. Ele era o desenhista principal da SNK nos anos 90 e ele fez a cara do jogo. O que isso acarretou? Toda a franquia daqui pra frente ia ser comparada com o melhor artista que a SNK já teve. Então, quando eles lançaram agora The King of Fighters 15, pelo menos na parte artística, eu vejo que nas modelagens eles honraram muito aquilo que o Shinkiro já estabeleceu. A gente tem que respeitar outros artistas, como por exemplo o próprio Nona, mas mano, aquele estilo caricato do The King of Fighters 13, embora ele seja algo diferenciado, traga uma pegada diferente, aquilo não é a pegada KOF raiz que o cara dos anos 90 tá acostumado, entende? Então esse novo estilo artístico, você vai dizer, é cópia, não tem uma personalidade. Eu discordo, cara, eu discordo. Ele tem a personalidade de The King of Fighters. Você olha por o Kyo, você vê o Kyo. Você olha pro Yagami e você fala, esta merda aqui é o Yuri que eu conheço quando eu jogava, quando eu tinha 9, 10 anos, essa porcaria aqui. Então, eu gostei muito que eles honraram isso. Entretanto, na Yuri não teve jeito, cara. Na Yuri eles ainda fizeram esse negocinho kawaiizinho, bonitinho, tal, tudo. Eu sei que tem uma galera que curte, cara, então, whatever. Mas os outros personagens, de uma forma geral, eles têm mantido muito isso. Um outro personagem que eu vou implicar bastante quando sair vai ser o Kenso, eu tenho certeza. Porque o Kenso no 14, cara, ele tá parecendo um moleque de 14 anos na puberdade. E o Kenso que eu conhecia quando eu jogava KOF 99, KOF 2002, era um Kenso... Tá, ele era idiota, ele pagava pau pra Atena, como de se esperar, né? Essa é a personalidade do Kenso, não tem como mudar isso. Mas você via ali que ele era vamos dizer, um jovem adulto, entende? Você via que ele era um moleque assim, mas não um moleque crianção, tá ligado? Era um moleque mais...
como é que eu posso dizer? Sabe aquele cara do final do ensino médio que fica no fundão fazendo zoeira? Você enxergava claramente aquilo no Kenzo. E no 14 fizeram um Kenzo de 14 anos. Eu odiei isso. Então vão ser personagens que eu vou implicar. Até agora foi com a Yuri e com o Kenzo. Mas isso não me impede de jogar o jogo. Como eu disse, o saldo geral tem me agradado bastante. O Andy eu achei perfeito, cara. Nossa, eu curti. Ah, mas o Andy não é tão forte. Velho, o Andy é a droga de um ninja que treina todo santo dia. Você acha que ele não vai ter músculo? Ai, não sei o que. Velho, a galera... Ai... Calma, respira. Respira, Twister. São fucking lutadores de jogos de luta. Você esperava o quê? O que você quer, cara? Um monte de cara magrelinho desse na porrada um no outro? Vai jogar um jogo de K-pop, cara. Eu gostei muito do Andy. O Kyo tá muito badass, cara. O Kyo tá muito badass. Estilo 2003, aquele estilo um pouco do 13 também. A bandana clássica do 94 até o 98. Perfeito. O Yagami nem se fala, né? O Yagami ganhou o coração de todo mundo, por assim dizer. O Benimaru também tá muito bom. O Benimaru com estilo ali meio chinesinho da parada. Os protagonistas, né? O Shunei e o Menten com... por incrível que pareça, eu não esperava que eles fossem mexer no design desses personagens, porque como é de praxe dessa SNK, de criar personagens para agradar a nova geração. Então, eu mostrei esses personagens para amiguinhos que eu tenho de 14, 15 anos e eles gostaram, por incrível que pareça. Por incrível que pareça não, propriamente dito, essa foi a função deles. Tem moleque dizendo que até agora o personagem mais da hora é o Shunei. Embora eu fique com vontade de estrangular a criança, eu concordo que a SNK fez um trabalho bem feito, por assim dizer, nesses personagens. Eles estão cumprindo com o papel deles. Mas eu não gosto do Shunei e do BT-kun, dane-se esses dois. Para mim, pelo menos. Então, de uma forma geral, era isso que eu tinha para comentar sobre o saldo geral, gráfico e comercial da parada. Eu tenho visto que alguns youtubers entre aspas novos estão surgindo para comentar sobre o The King of Fighters. Eu sou da época do Joe Beran, Luciano Lucci, o John Sapela, tinha aquele Start animado e mais alguns aí, mas eu vi que agora tem o Pai Geek. O Pai Geek ele começou a comentar, se não me engano, foi no Samurai Showdown, me corrija se eu estiver errado. Agora também tem o Mion da Ready Go. O Adriano comenta sobre a parte artística e também algumas partes de história. Não sei se ele chega a falar muito sobre a movimentação. Eu sei que também tem o Orpheus, que faz um comparativo sobre essas coisas. Mas tem uma galera boa pra vocês acompanharem aí. Esse vai ser o meu penúltimo vídeo sobre The King of Fighters. Eu vou fazer só mais um quando sair agora o trailer do Terry. E é isso. Então, eu vou ver se eu consigo postar esse vídeo ainda hoje, no dia 13. E dia 15 a gente se vê de novo para comentar sobre o Terry Bogard. Então é isso. Um forte abraço a todos e fiquem bem.